Bom, gente, eu ia gravar vídeo hoje? Não, eu não ia gravar vídeo hoje. Mas eu não podia deixar passar, né? Enfim, né? Eu não sou fã da Taylor Swift, não, nem sabia que ia ter show aqui, pra ser bem sincero. Eu vi uma coisa ou outra de fãs acampados e não, 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 não. É realmente uma tragédia que aconteceu, né? Na situação da fã, né? Que acabou falecendo no show. E todo o reboliço, né? Toda essa situação. E resolvi trazer um olhar astrológico sobre isso, não dentro de uma situação para ficar aproveitando da alta do assunto, até porque eu nem acho que meus vídeos tenham tanto alcance assim, né? Mas tudo bem. Mas para fins didáticos, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui, pergunta uma coisa ou outra sobre alguns eventos, e esse não é um evento tão surreal da gente estar falando, né? Porque já me pediram alguns assuntos assim que eu deixei passar, comentei no canal, uma coisa ou outra assim, né? Enfim. Aí eu também estava a fim de ver a respeito disso, porque eu não já tinha visto o mapa da Taylor Swift, mas eu não conhecia exatamente o mapa dela, né? Então eu vou apresentar para vocês. Eu nem sabia, na verdade, que tinha uma polêmica sobre o ascendente da Taylor, né? A respeito do horário certo de nascimento dela, que tem uma conversa aí de que talvez seja Capricórnio, e pegue aqui essa montoeira de planetas aqui nesse ascendente, né? Mas eu não acho que ela não tem traço nenhum de Capricórnio, gente, não tem. E aí com o Mercúrio e Saturno ali, mas principalmente Saturno, a aparência dela ia ficar bem mais pesada, bem traços bem mais ossudos, digamos assim, né? E dá para reparar nas fotos dela desde criança, como ela tem uma aparência cheinha, redondinha, né? A lua em câncer, a lua sempre é bem visível na fisionomia das crianças, mas o olhar, o olhinho semicerrado, o olho dela se destaca, né? Ele tem, pra gente descobrir o ascendente, uma das técnicas, né, bem científica, né? Tá para acompanhar a ciência astrológica, a gente tem que ser bem científica nesse nível. Então, acompanha o raciocínio. Então, o que chama mais atenção é o cabelo, ascendente leão, é o olhar, ascendente escorpião, tá vendo? Então, assim, tem uma base aqui pra gente estar analisando. Enfim, voltando aqui aos fatos. O que que tá acontecendo? O mapa dela, ele não é um mapa ruim, né? É um mapa normal, na verdade, tem indícios de fama, como tem vídeo aqui no canal onde eu usei o mapa da Lana Del Rey de exemplo, né? Porque eu, particularmente, assim, a Lana eu gosto, não sei por quê, ela sofrência, é uma loucura, mas eu gosto. Mas a Taylor, assim, escutava quando eu era adolescente, mas nunca fui aquela super fã. Enfim, ela tem traços de fama, né? A própria lua em câncer, ela já traz uma facilidade muito grande. É uma lua quase, quase não, ela já tá minguando ali de certa forma, mas ela ainda tem um potencial de grande luminosidade, né, no mapa dela. Além do Júpiter, o Júpiter ele tá exaltado no signo de Câncer, tá conjunto a essa lua, então muita facilidade mesmo nesse quesito de reconhecimento, né? Enfim, não trouxe esse mapa só para ficar analisando coisas que vocês já sabem ou talvez não saibam, mas como eu não sou uma pessoa que acompanha muito a vida pessoal dela, também não vou conseguir ficar comparando, né? O fato é que houve um calor muito grande e algumas pessoas, obviamente, não ficaram bem. Mas é, para a gente pensar o seguinte: ah, foi por acaso que ela resolveu marcar o show e aconteceu toda a situação, e ela de repente está com muito reconhecimento, e de repente fica muito famosa aqui no Brasil, e de repente dá muita notoriedade, porque assim, tiveram vários outros shows aqui no Rio de Janeiro, né? Eu falo aqui no Rio de Janeiro porque eu sou do Rio de Janeiro, não moro na capital, moro numa cidade bem pequena, mas a gente acaba ficando sabendo, né? Inclusive, era pra eu ter ido no show do Blind Guardian, né? Mas tava um calor demais e a gente acabou desistindo. Mas tudo bem, né? Ainda bem que foi cancelado. Agora, se a gente vai na segunda ou não, aí já é outros 500. Mas enfim, né? Então, vários outros shows, vários outros eventos foram cancelados no Rio de Janeiro. Mas por que que o da Taylor ficou tão, né? Uau, caramba. Pois bem, a princípio eu pensei assim. Será que ela tá passando por algum retorno de Saturno, retorno planetário, tá numa maré de azar, alguma coisa assim? Enfim, o que que eu encontrei a priori, tá? A gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui que ela tá perto do aniversário dela, né? Ela faz aniversário no dia 13 de dezembro desse ano 2023, no caso, né? Mas ela nasceu em 89. O Sol, ele tá
Onde atualmente? Em Escorpião. E não só em Escorpião, ele tá aqui no final de Escorpião. E o que que acontece? Ela tá no famoso inferno astral dela. Ai, Amanda, isso é uma falácia de astrologia moderna para a gente ganhar mérito de alcance, de visualização, para inventar a história da carochinha na cabeça das pessoas. Em partes é, mas em partes não. O que que tem de veracidade nesse tal de inferno astral? Não é uma pessoa daquele signo que é horrível para sua existência, não é assim. E, na verdade, é um período que ele anterior ao seu aniversário, que está perto, na verdade, do seu retorno solar, tá? O retorno solar é quando o Sol encontra o mesmo grau do Sol, do zodíaco, no momento do seu nascimento. Então, logo, o Sol vai entrar em Sagitário, não vai? Que vai ser aniversário das pessoas de Sagitário, não vai? Antes de Sagitário vem Escorpião, não vem? Agora o pessoal de Escorpião tá fazendo aniversário, não tá? Ótimo, beleza. Então quer dizer que é um mês antes do aniversário dela. E como o Sol ele vai percorrer os 12 signos, ou seja, um ano, então esse período que antecede, esse período de um mês que antecede o aniversário, ele é comparável com o efeito de uma lua minguante. O que que significa uma lua minguante? Não é um período de recolhimento, de chateação, de ajuste, que a gente estuda na lunação? Não tem um monte de astrólogo que fala assim, ah, lunação em Gêmeos, lunação em Sagitário, lunação em Escorpião, lunação em Libra, que é o período que vai ter lua nova até a lua cheia, que marcam eventos, acontecimentos. Então, a lua balsâmica, a lua minguante, é um período de recolhimento. Os rituais mágicos, eles são feitos de banimento. É um período que não é muito interessante. Ele é comparável quando a gente está de TPM, sabe? Quando a gente está de TPM, a gente está com cólica, a gente está azeda, a gente quer cometer né, como é que é? Perder o réu primário. A gente quer comer tudo que tem na geladeira, entendeu? A gente fica sem paciência. Então, os planetas, eles também têm uma TPM deles, que seria a lua balsâmica, a lua minguante e todo o final de ciclo planetário, de retorno planetário. Então, o tal do inferno astral nada mais é do que a TPM do seu ano novo astrológico, entende? Quando o seu ano está acabando, seu ano novo particular, né? Seu ano particular, que é o seu retorno solar, que marca o dia do seu aniversário, o momento do seu aniversário. Então, é como se você tivesse ali querendo resolver tudo, deixar a casa limpa, deixar todos os projetos entregues para você ficar na cama comendo chocolate e vendo a sua série favorita, entendeu? E aí, esse é um período que não é muito interessante da gente fazer grandes esforços. Não tô falando que foi só isso que aconteceu no caso da Taylor Swift, porque obviamente não foi só isso, né? Eu mesma, no o meu inferno astral favorito foi quando eu resolvi tirar meus 4 sisos de TPM. Ai, gente. Ai, gente. Ai, olha que cada ideia. Eu já era astróloga, detalhe, né? Já era astróloga, porque eu comecei bem novinha. Não que eu seja muito velha, é óbvio, né? Mas eu resolvi tirar os 4 de uma vez só, porque me pareceu uma boa ideia, né? Falaram, ah, vai ser mais fácil, vai ser um sofrimento de uma vez só. Eu falei, ah, é verdade, é verdade, é verdade. E aí fui lá, eu. Deu problema? Não deu problema na hora, mas deu problema depois. Ele demorou muito para desinchar. Obviamente sangra bastante e incha, mas foi um pouquinho acima da média e ele voltou a ficar inflamado uns tempos depois, aleatoriamente. Aleatoriamente. Mas tudo bem. Voltando aqui pro caso da Taylor Swift, não é muito interessante a gente começar um tour no nosso inferno astral. Seria interessante ela esperar um pouquinho, né? Esperar o aniversário dela, a partir do aniversário dela fazer as coisas, né? Por exemplo, o Sol em Capricórnio não seria tão ruim, né? Estaria ali fomentando, aumentando a casa 2 dela, ou até mesmo, sei lá, deixar para o ano que vem, o Sol em Áries fazendo um trígono ali com o Sol dela, seria bem mais favorável. Mas tudo bem, né? Tirando isso, não deveria ter sido tão difícil e ruim assim. Mas além disso, desse pequeno detalhe, a gente tem vários outros detalhes muito simples de serem identificados de momentos desfavoráveis. É, vamos por ordem, né? Vamos por ordem. O que que tem de especial aqui no Brasil? Aqui no Brasil, sim, o mapa realocado dela, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu fechar essa canetinha. O mapa realocado dela, ele dá com o ascendente. Não tá me favorecendo aqui para te mostrar para vocês. Eu acho que agora foi. Foi. O mapa realocado dela traz o Quirón no descendente. Deixa eu pegar a mãozinha. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, o mapa
realocado seria, na verdade, a astrocartografia, que é uma técnica da astrologia para a gente ver como é que ficaria o nosso mapa se a gente morasse em outro país, ou quando a gente vai viajar, por que que a gente se sente tão diferente, o que que aquele país desperta na gente, que é diferente de outras pessoas, e assim por diante, né? No caso da Taylor Swift, o ascendente dela no Brasil é Capricórnio, olha só a polêmica, a grande polêmica, né? Olha só. É, e aí, mais precisamente, a gente vai ter uma ênfase do descendente dela com o Quiron, né? Seria um Quiron no descendente, né? Pontualmente, porque no caso aqui, ela tem o Quiron no signo de Câncer, e consequentemente pode ser que pegue ali a Lua, o Júpiter, ou seja, aumenta a possibilidade dela de fama aqui no Brasil, tá? Porque vai trazer uma angularidade para aqueles planetas que já trazem popularidade, ou seja, muito mais fãs, muito mais falar dela, muito mais reconhecimento, ela estando no país, né? E vai para um Saturno no ascendente. Gente, não queiram ter maléficos no ascendente no Rio de Janeiro, tá? Tudo bom? Ótimo, né? Então, ok, beleza, beleza. Porque é um lugar, essencialmente, naturalmente, periculoso, tá? Então, quando você transfere seu mapa para um lugar que já é perigoso, com um planeta perigoso, a tendência de perigo, mais perigo não é se anular, igual na matemática, né? Não, eles se somam. Então, é bem complicado, bem complicado. E tem um detalhe, porque no mapa da Taylor, eu não sei como é que ela tá passando, espero que ela esteja bem, né? Espero que não esteja acontecendo mais nada demais. É, ela tem o ascendente, se tiver com o horário certo, numa estrela maléfica. E não só isso. O Marte está numa estrela maléfica, numa região muito maléfica, por mais que ele esteja domiciliado, o finalzinho de Escorpião, a gente tem Tólima, que é uma estrela, assim, bem complicada também, né? Bem complicada. E que traz esses traços dela de problemas de relacionamento, além de Algol fazer oposição, né, a 26 graus, então tá bem meio no ponto médio. E o finalzinho ali, 29, a gente vai ter Tólima. É uma estrela bem complicada também, né, que traz ali umas ambições exacerbadas. Mas a gente ainda tem mais um agravante que ela faz conjunção, esse Marte, que é o regente do ascendente da Taylor, no. Uma conjunção assim, de 6 graus, né? Mas tá bom, tá bom. É considerável. Tá junto com a Lua Negra do Brasil, do mapa da independência do 7 de setembro. Ou seja, todo mundo que tem uma conjunção enfática com algum ponto do mapa do Brasil acaba tendo algum reconhecimento no Brasil, algum trabalho com reconhecimento público, com serviço público, tem algum tipo de vínculo com a nação, com a pátria, né? Além disso, ela tem nodos em alguma coisa em aquário, se eu não me engano, eu não memorizei o mapa dela. Sim, olha só, nó do norte é 19 graus de aquário. E os nodos do Brasil? 14 graus de aquário. Olha só que interessante, né? É pouca diferença, não chega a ser uma conjunção exata, mas é uma coisa interessante. Talvez se a gente começar a parar para olhar, né, vai ter mais alguma coisa para a gente reparar. Mas, enfim, principalmente aqui com essa região, pode simbolizar ali mais reconhecimento, né? Alguma coisa mais notória ainda. Outra coisa interessante, porque justo agora, ai, minha voz até falhou. Porque justo agora, o que está acontecendo no céu desse 19 de novembro? Na verdade, foi ontem, né? 18 de novembro. 18 de novembro de 2023. A gente tem aqui, ó, Urano a 20 graus de touro, fazendo oposição com Sol e Marte em Escorpião. E séries, né, que pode aumentar aqui toda essa bagunçaiada. Então, gente, a astrologia ela é uma matemática precisa. Sabendo o que procurar, a gente encontra, tá? Sabendo o que procurar, a gente encontra. Eu fiz esse vídeo com uma análise rápida, para esclarecer alguns pontos e tudo. Eu acredito que a reputação dela não vai ficar prejudicada. Eu acredito, porque ela tem bastante força disso no mapa natal dela. Pode ser que ela pegue trauma e não queira voltar? Pode ser que ela pegue trauma e não queira voltar. É muito provavelmente. Mas, de qualquer forma, é,
Inclusive, eu fiquei sabendo que ela passou mal por causa do calor, né? Então, retorno de Marte, ele não chega a ser tão ruim assim, tá? Mas ele dá um gás, uma vontade de fazer, de realizar. Mas se a pessoa já tem alguma tendência ali, algum tipo de situação desagradável, pode ser bem desagradável, principalmente com Urano. O Sol, ele fez uma oposição com Urano nessa semana passada, né? Então, ele traz à tona algumas manifestações de evento. É, E a gente teve ontem. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. A gente teve ontem a Lua a 5 graus de Aquário. Ela logo ia estar fazendo uma quadratura com esses dois pontos, tá? Na verdade, logo não, né? No dia seguinte. Ou seja, hoje ela faz uma quadratura aqui com o Urano e com o Marte. Então, assim, a Lua ela é uma concretizadora de eventos. Ela vai trazer uma manifestação mais pontual dos eventos para a matéria, porque ela é mais rápida, né? Enfim, então, assim. O Urano, sim, ele pode trazer alguns contratempos. Então, quando o Urano chegar a 26 graus, tem até um vídeo que vai sair aqui no canal sobre isso, porque me pediram muito para fazer esse vídeo, que é o tal do Urano com Algol. Aí pode ser que marque, sim, algum tipo de atentado contra a reputação, algum tipo de evento complicado, algum tipo de. eh, Como é que eu falo isso? Problema de saúde, acidente, enfim, algumas coisas bem desagradáveis, dependendo das circunstâncias. Espero que ela não esteja no Brasil nesse período, né? Porque, né, convenhamos. Então, assim, pode ser que esse assunto volte, né? A gente tenha mais notícias dele daqui a um tempo, porque vai ser só ano que vem que esse Urano vai fazer essa conjunção com o Algol, porque o Urano é um planeta muito, muito lento. Ele demora 84 anos para dar a volta no zodíaco, beleza? Enfim, a gente também tem o mapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Da progressão dela e da revolução solar. Então, o mapa progredido dela, aqui ele tá com Marte. Então, esse Marte, ele fica enfático. É tipo assim, olha para esse Marte, olhe para o Marte. Marte, ele tá falando sobre alguma coisa, é alguma coisa importante, é alguma coisa relevante. No caso, o que foi mais provável? Ela tava fazendo comida e de repente deu um cortezinho no dedo? Não, ela teve problema com locomoção. Eu ouvi falar isso, meu marido falou, nem vi notícia. Então, se for mentira, vocês desconsiderem, tá? Porque às vezes ele, sei lá, tava ali vendo uma coisa e viu outra e vê outra notícia, ele só comentou aleatoriamente. Foi que ela tampou a placa do carro, porque as fãs estavam perseguindo ela. Carro, Marte, né? Ele, enfim, tem essa relação, correspondência simbólica. E aí ela foi presa no hotel, porque aqui no Brasil é ilegal você tampar a placa do seu veículo, né? Gente, que situação. Caraca, que rolê. Imagina ela chegando, que rolê que foi. Enfim, então o mapa da progressão secundária dela traz essa ênfase no Marte, né? Pode ser outros eventos, é claro que pode acontecer, mas enfim, só um reforço aqui. Gente, se você quer aprender astrologia, o meu curso já está aberto, as inscrições, o link está na descrição dos vídeos, e eu também faço consultas de mapa astral, então é só entrar em contato comigo se você quer ter uma análise profissional, beleza? E para a gente finalizar. É claro, por último, mas não menos importante, o retorno solar dela. Olha o que está no meio do céu, o Marte. E olha o que está no ascendente, o Saturno. Olha só que interessante, né? É interessante. Enfim, gente, ah, o retorno solar ele é só uma cereja do bolo. Então, ele não é uma coisa assim tão. É o retorno solar desse ano. Ele já está ativo, tá? Ele já está ativo. Então, é, mas não foi aniversário dela ainda, blá, 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 blá. Aí a gente teria que ver onde ela vai passar o aniversário, onde ela tá morando, que eu não sei se ela tá morando em Reading, Pensilvânia ainda, não sei. Aí a gente teria mais outros mapas, mas a Revolução Solar ela é só um detalhe, tá? Mas é interessante a gente reparar que nesse detalhe, o Marte ele tá no meio do céu e o Saturno ele tá no ascendente, né? Então, algumas críticas, algumas repressões, algumas contradições, algumas situações desagradáveis aqui. É claro que se a gente continuar procurando, a gente vai ver vários outros detalhes. A astrologia ela é uma matemática celeste, então ela leva em consideração os graus, os pontos específicos, né? A gente vai encontrar várias semelhanças, vários. É um relógio. Inclusive, pode ser que, por exemplo, o ascendente dela seja
na verdade, porque tem essa polêmica do ascendente, né? Quem sou eu para julgar? Seja no começo de Escorpião. E o que que aconteceu? Ano passado, não, mês passado, 18 de outubro, 18, 14 de outubro, aqui no Brasil. A gente teve um eclipse solar visível no Brasil. E onde que foi esse eclipse? Touro, Escorpião. Então, se o eclipse dela, se o mapa dela tivesse ascendente, ela veio para o Brasil, onde teve esse eclipse, pode ser mais um testemunho, mais um agravante. Mas só esses eu acho que já é alguma coisa pra gente estar falando, né? A gente vê, opa, realmente acontece, é importante ter cuidado, né? É importante, assim, se precaver em algumas circunstâncias. Poderíamos também pegar a data e o horário certinho de abertura dessa tour, né, dela, e do show em específico. Também poderia trazer mais informações para a gente sobre o que que aconteceu, por que que aconteceu e etc. Mas eu acho que já são dados o suficiente, já são, né, bastante informações para a gente estar estudando. Se você estava estudando e encontrou outros detalhes, comenta aqui embaixo. Se você gosta de vídeos como esse, também comenta aqui embaixo. Se você quer trazer sugestões de vídeos aqui para o canal, também pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E qualquer coisa para consultas e aulas e o curso, pode entrar em contato comigo. Aqui na descrição tem mais informações. E tem vários outros vídeos muito bons aqui no canal também, tá bom? Até a próxima!